Fala galera, estamos ao vivo semana após Enem. Hoje a gente continua falando das questões de matemática, então roda a vinheta. Fala galera, já estamos no ar e como a matemática é uma área vasta, a gente continua a nossa resenha hoje. Tem mais matemática básica e contagem com os professores Diego Viug e Vitor Israel. E aí, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. E aí, Lange, como é que tá? Tranquilo? Tranquilinho. Muito obrigado pela presença. Valeu mesmo, professores. Valeu pelo convite. Estamos felizes de estar aqui. É isso aí. Bom, vamos começar falando de matemática básica. É fundamental falar nesse assunto, né? A gente faz a prova sempre, né, Lange? Pra sentir também aquela coisa que o aluno sente quando vê a questão pela primeira vez, né? Então o professor também fica curioso para saber o que está sendo cobrado na prova. A matemática básica, ela vai ser sempre o tema com mais importância na prova. Por quê? Porque qualquer coisa que você queira cobrar, você vai precisar de um cálculo simples, né? Vão ter aquelas questões que vão usar só essa matemática básica, e aí a gente classifica elas por esse tópico, e vão ter as outras que a matemática básica vai ser secundária, mas ela vai estar sempre presente. A prova que a gente fez essa semana, ela precisou de muita calma para ser resolvida, porque tinha muita continha e tinham muitos detalhes que o candidato podia escorregar, né, Vitor? Com certeza. E além disso, a gente pôde perceber que várias questões do cotidiano foram colocadas em cima dessas operações básicas. A gente tem que parar, ler, analisar, interpretar para utilizar a operação. A ideia de pegar o elevador, subir, descer, né, se eu estou andando para cima, para baixo, então é mais, é menos. Então isso foi cobrado. Então a interpretação aliada a esse tipo de ideia, de cenário de operações básicas é fundamental. Bom, ou seja, o exame é do ensino médio, mas a gente tem que estar atento ao ensino fundamental, né? Matemática básica. Sim, isso vai ser sempre assim. Eu acho que não dá pra gente pular, né? O ensino básico mesmo, ele vai depender muito do que é aprendido no ensino fundamental 2, né? Principalmente, que é a parte do 6º ao 9º ano. Tinham muitas questões que a gente trabalhava a parte conceitual, assim, questões que a gente nem programou de citar hoje, mas que aquele conhecimento, principalmente os de geometria, eram dados ali no ensino fundamental. Mas o tema da aula de hoje, né, do programa de hoje não é esse. Mas está sempre ali. A ideia do ensino médio é só sacramentar o que você fez durante o ensino fundamental, né? Fundamental, aprende fundamentos, aprende a fazer a soma, a subtração, isoladamente. Então, quando o aluno alcança o ensino médio, ele aprende a construir aquilo de uma maneira mais conjunta, né? De aliar uma operação à outra. Então, é claro que algumas ideias de ensino fundamental iam aparecer. A gente já esperava isso. Bom, aproveitando o gancho do Viug, bora ver uma questão bacana que a gente até comentou aqui por alto. É a questão 146, a questão do Minecraft, não é isso? Sim. Do caderno amarelo. E aí, por que vocês separaram essa questão? Eu acho o seguinte, essa questão me chamou a atenção, né, quando eu fiz a prova pelo seguinte, é uma questão que o candidato precisava trabalhar uma visão espacial, né? E visão espacial todo mundo tem. Por quê? Porque o mundo real é em 3 dimensões. Né? Então a questão só explorava mesmo a questão de você estar atento e conseguir relacionar. Ainda tem a questão da facilidade ali de você ver as camadas separadas. Então a prova ela ajudou muito nesse sentido. Eu achei uma questão bonitinha. Relaciona com a questão dos games, que é atual. Né? Eu acho que você não joga Minecraft. Não jogo. Mas muita gente que fez o Enem, mesmo que não jogasse, sabia do que se tratava. Sim. Né? Então eu acho que é legal também relacionar com essas coisas mais atuais. Bacana. E ali a capacidade só de análise, né, da imagem ali, das figuras, tô certo? É por aí? Isso. Essa questão, eu costumo dizer o seguinte, Viug, é uma questão que o aluno, eu vejo duas importâncias nela, né? Ela está medindo, sim, a ideia da noção, da visão, tá? O Enem cobra isso sempre em alguma questão, normalmente cobra com alguma sombra, com alguma trajetória, tá? Mas eu também vejo como uma questão que era importante para o TRI. É uma questão, digamos, com um nível médio para baixo e que, com certeza, vai ser cobrada para que o aluno tenha uma nota boa no TRI.
A gente tem questões mais difíceis que essa, Sim. então, que envolvem cálculos, fórmulas. Então, era importante que o aluno acertasse essa questão e, assim, sempre é cobrado esse tipo de divisão geométrica, divisão do espaço. Isso já foi cobrado de algumas formas diferentes. Sim, é uma questão mais básica, né, ali falando em cubos, tem uns cubinhos ali, mas teve alguma questão assim fora da curva, na opinião de vocês? Não, assim, eu não diria que isso seria fora da curva, né? Eu acho que teve uma questão que surpreendeu por ter aparecido, tá? Entendi. A gente sinalizou a questão do... 141, não? Não, é Qual é sobre o a número? equação da circunferência, não é isso? A 166. 166, bacana. 166. Essa questão, ela cobrava a equação cartesiana da circunferência. Então, assim, eu acho que é o último tópico que se estudou para o Enem. Né? Então, assim, tem duas possibilidades, né? A gente tá fresquinho ali na mente, né? Tá sendo cobrado agora, o estudante foi lá e fez a questão. Isso é um lado positivo, né? Mas assim, é um lado positivo. A gente está falando que é o último tópico, mas também tem muito problema. Como a educação no Brasil ela é muito plural, ela é muito diferente, muitos podem nem ter chegado nesse tópico. Entendi. Então, de repente, as pessoas olharam e falaram assim, não tem noção do que é isso. Né? Então, eu acho que essa questão, de repente, ela vai ser estranha. Por quê? Porque a gente está no Rio de Janeiro Sim. e uma realidade que é, de repente, diferente do Brasil todo. Então, eu não posso te dizer se isso realmente foi trabalhado nas escolas. Então, isso é um sinal de alerta de que, esse tema agora toma uma relevância. Por quê? Caíram, inclusive, duas questões que você podia... Essa aqui era obrigatória usar esse conceito. Tinha uma outra, tá? Que a gente pode comentar depois, que isso podia ser uma das saídas, tá? Usar a geometria analítica. Mas, em geral, em anos anteriores, a geometria analítica apareceu, assim, com uma questão do balanço, já tinha sido citado em alguns outros momentos. Tinha uma que era de função do palhacinho, do rostinho, né, do emoticon. Não, o que eu costumo dizer sobre esse assunto e outros assuntos que aparecem como surpresa. Quando você coloca uma questão de equação da circunferência na prova do Enem, você não precisa elaborar uma questão muito difícil sobre aquilo. Sim. Justamente porque não é um assunto tão trabalhado. Então, o aluno que soubesse, tivesse uma noção que dava para encontrar o centro da circunferência e o raio, né? Se ele soubesse interpretar isso, ele desenharia. Ele conseguiria nessa questão. Então, assim, normalmente fica até como dica para os próximos anos, para os nossos alunos, o seguinte, quando tem algum tema um pouquinho que destoa, cara, você não precisa se aprofundar muito, não. Ele já destoa, então saiba pelo menos o básico, que isso já vai poder te ajudar na hora da prova. Essa questão, Land, que a gente mostrou, que apareceu para eles na tela, né, 166, numa situação de dificuldade, os candidatos podiam testar os pontos nas opções, que é bastante trabalhoso fazer isso, mas eles conseguiriam resolver. Então, as questões do Enem, nos últimos anos, que cobraram esse tópico de equação da circunferência, traziam a possibilidade do cara, não sabendo esse conteúdo, chegar à resposta, tá? Usando ali o raciocínio lógico dele. Tem uma outra questão... Que aí é 148? Que é a 148... Caderno amarelo. Do caderno amarelo. Caderno amarelo, pessoal. Essa, na verdade, o aluno poderia seguir o caminho da equação da circunferência. Eu, por exemplo, eu fiz o Enem e eu não fui por esse caminho. Eu usei geometria plana. Trabalhei Pitágoras em 2 trilhões de retângulos. Então, assim, depois, conversando com o Diego, a gente viu essa segunda alternativa. Então, só para mostrar que, poxa, uma surpresa, de fato, a importância, né, da equação da circunferência. Então, e tem mais de um caminho também, né? Isso é bacana. Isso é legal. Essa isso é questão, ótimo. 148, inclusive, ela poderia ser resolvida de uma maneira muito interessante. Né? Conta aí pra gente. Pode citar? Pode, rapidinho, é uma coisa desconhecida da maioria dos vestibulandos, tá? Mas o pessoal que faz, assim, eu vou dizer que é um tema básico, porque geometria plana é muito trabalhada no ensino fundamental. Quem faz concursos militares, Land, conhece um negócio chamado Círculo de Apolônio, né? E a solução dessa questão pode ser feita por esse caminho. Então é um negócio, assim, muito diferente, né, do que está acostumado a aparecer na prova. Então, eu arriscaria, eu não tenho como precisar, né, porque o que vai caracterizar essa questão é fácil, médio ou difícil, é a quantidade de pessoas que acertou essa questão. Mas eu e Vitor conversamos e a gente chegou, assim, a gente quer chutar que essa questão 148 do caderno amarelo será a mais difícil da prova, tá? Essa questão, assim, ela impressionou por nunca ter sido cobrado nada
parecido com isso. Entendi, dessa forma. Dessa forma. Abordaram dessa essa forma. abordagem. Sobretudo pela maneira como foi descrito, né? Porque ele menciona que a distância de um bombeiro para um foco é o dobro da distância do mesmo bombeiro ao outro foco, mas a pergunta refere-se a 2 bombeiros. A distância entre 2 bombeiros. Então, isso com certeza deve ter assustado o pessoal. Pô, mas como assim? Estava falando de um bombeiro. Agora ele fala de 2. Então, assim, as pessoas se assustaram e para muitos acho que o ideal seria pular, de fato, porque não vai contribuir muito com o TRI. É diferente, por exemplo, a questão do Minecraft era muito importante o cara acertar. Agora essa eu vejo como detalhe, de verdade. Verdade. Agora, antes do intervalo, professor Vigo, você separou uma questão de mapa, é isso? A gente falou antes, né, dos mais simples, né, como a gente falou do Minecraft, tinha aquela visão espacial, né? Também era importante, dentro da questão da matemática básica, a gente pensar na escala. Escala está em tudo, né? Sim. Então, por exemplo, aqui na sua casa, né? Sim, vamos dizer no meu assim, quarto. tem aqui um escalímetro, né? Você tem aqui uma mesa de corte e tal, então eu acredito que você trabalhe com isso às vezes. Com certeza. Então, assim, tem escala em tudo, né? Se a gente quisesse pegar esse potinho aqui e fazer um potinho maior, ele seria como se fosse uma projeção um pouquinho maior ou menor, eu posso fazer uma relação, né, entre objetos e figuras e tal. Então a escala ela é utilizada de forma muito ampla, né? Para construir, você precisa fazer um desenho, né, um projeto. Você tá me enrolando, professor. Né? Vamos falar da questão. Vamos questão falar. 141. É um mapa. Bota na tela, tá na tela? Vai pra tela Vai agora. para a tela então. O que Aí. acontece? A gente tem um mapa que está presente em todos os livros didáticos. Sim. E a gente tem que entender que não dá para a gente representar o mundo em tamanho real no livro. Então, todo mapa que você vê, Landi, ele está representado numa escala. Ele é uma redução da realidade. E essa questão traz justamente isso. A gente precisa Né? ter essa noção da Precisa ter referência, essa né? noção. O que a escala faz, né? Quando você sai de um mapa, de uma planta de apartamento para a realidade, né, do pequeno para o grande, você está aumentando. Então você vai multiplicar por aquele número que está na escala. E de fato contrário, se eu saio da realidade para o pequeno, eu vou dividir. Era basicamente isso que a questão cobrava, tá? Ela dava a distância no mapa, ou seja, a distância pequenininha, e perguntava qual era a distância real. Então o aluno deveria multiplicar pela escala. Então, assim, a escala é um assunto super importante, está presente em todas as edições do Enem, tá? Nesse ano caíram 3 questões de escala. Costumam cair o quê? Duas? Duas, né? E esse ano, Vilg, também teve um lance que eles colocaram uma questão de escala relacionando com a área. Com a área da letrinha, Mais né? complexo Então, ainda. porque o aluno tem que atentar para o número de dimensões. É aquela Rende ideia. assunto, né? Rende Escala é assunto, proporção, cara. Vai cair sempre. E aí, vamos falar de contagem? Essa parte pega a galera, né, Landi? A galera assusta. Sempre cai contagem no Enem, não tem como, né? E esse ano, como é que foi? Como é que apareceu? Então, esse ano não precisava saber de fato a fórmula, né? Que eu acho que essa é uma das coisas que o pessoal se atrapalha, tá? O que era necessário? Saber o princípio fundamental da contagem, tá? E diferenciar arranjo de combinação, tá? Bacana. O que era uma coisa, o que é outra, né? Boa. Arranjo é quando a ordem é importante e combinação é quando a ordem não é importante. Assim, claro que não é só isso, mas a grosso modo, para a questão que caiu, era isso que precisava ser feito, tá? Bacana. Vocês separaram questões, né? Separamos. Sim. A questão 161 do É caderno isso, amarelo. Questão 161. Por que vocês separaram essa questão? E aí? Então, assim, é uma questão de análise combinatória. Sim. Como você falou muito bem, é uma questão que não é tão comum, visto que ele cobra fórmula. Tá? Normalmente o que é a análise combinatória? Contar de quantas maneiras um evento pode acontecer. E assim, normalmente você dá liberdade ao aluno para ele escolher o caminho. Ele pode resolver qualquer questão sem fórmula. Sim. Sempre interpretando, a ordem importa, a ordem não importa. Então assim, é uma troca de turnos aí. Então você fica à vontade, mas tem que usar a fórmula. E o aluno precisava fazer exatamente isso. Visualizar se a ordem importava ou não. E isso era falado na questão, não vou dizer de um jeito tão suave, o cara falava bem claramente, ele dizia que a ordem dos carros dentro do stand não importava, era irrelevante. A questão está no ar aí. Então, assim, essa irrelevância mostrava que a ordem não importava. Então, assim,
como a ordem não importava, a ideia era começar pela combinação. O problema é que, assim, o aluno poderia pensar que só as combinações seriam bastante. Então, o que dificultou o final da questão foi a ideia de que ele colocaria 2 carros em um stand 1 e outros 2 carros em um stand 2. Então, você tinha que pensar, esse carro azul vai ficar no stand 1 ou no stand 2. Você tinha que pensar nisso também. Não era a ordem, era o posicionamento em qual stand. Então, é algo complicado. Então, a gente separou por conta disso, né? O uso de fórmula e esse que final, né? Essa pedida final dele. A gente escolheu ela por essa característica. Não é uma novidade, tá, no Enem. Já apareceu em anos anteriores, mas é sempre uma polêmica para o aluno. Entendi. Tá? A abordagem dela foi um pouco, bem mais complexa, assim, né? Já caiu, por exemplo, do aluno ter que colocar, você resolve essa questão usando, e está escrito, combinação e arranjo. Não tem nem arranjo 4, 2 a 2, não tinha isso, já caiu assim também. Então, dessa forma, colocando os arranjos, o universo à parte, eu acho que não me lembro, né, de ter aparecido. Não desse jeito, né? Bonitinho, achei bonitinha a questão. Boa, achei legal maravilhosa. para a galera poder também se ligar que eu preciso entender o que são esses processos. Sim. Tá? Não é só usar o tracinho e vai fazendo e tudo bem. Não. Eu preciso entender que existem métodos de contagem. Que métodos são esses? Quando que a gente usa cada um deles? E o interessante é aprender realmente, Sim. não memorizar, né? É. Porque quando você memoriza, se tiver um pouquinho diferente da forma que você está acostumado, você já se perde tudo, né? Aproveitando que você levantou essa bola, Landy, eu quero fazer um comentário sobre a prova. Eu achei essa prova extremamente preparada para esse tipo de candidato. Ela não valorizava a decoreba de fórmulas. Era uma prova que você conseguia, usando o raciocínio lógico, usando as operações básicas, usando a proporcionalidade, ter um bom desempenho. Você acertaria tudo? Não. Mas você iria muito bem. Então, assim, isso de repente sinaliza uma modificação do Enem. Havia muito uma preocupação esse ano o Enem será ainda mais conteudista. Vai cair uma questão desse tipo, uma questão do outro tipo, uma questão mais difícil, porque ano passado apareceu uma coisa diferente, que foi o caso da hipérbole. Né? Então as pessoas começaram a, meu Deus, e agora? Não, esse ano o Enem eu achei que ele veio mais fácil, mas ele não veio de graça. Entendi. Ele veio assim, as questões vieram de forma mais simples, mas aí você tem que penalizar de alguma forma. Os cálculos dentro das questões eram mais trabalhosos. Pois é, você levava mais tempo. Né, e tudo mais. E é uma coisa que a galera tem que treinar, né? Não sabe? Além de pequenos obstáculos, né? E obstáculos esses oriundos da leitura da questão. Não é um erro de conta, não é um erro porque o aluno utilizou a forma inadequada. É um erro porque ele deixou de considerar a ideia de que era irrelevante a ordem dos carrinhos. Uma informação. Então, uma informação. Né? Então, a leitura é fundamental, a ideia de você ir sublinhando é fundamental, porque isso tira algumas questões no final. É verdade. Bom, professor Vitor, você separou a 149 da prova amarela, que tem a ver com isso também, né? Também é uma questão de contagem. Né? Nesse caso, ele estaria contando aí o número de jogos necessários para que você tivesse um campeonato. Para desde o início, com a quantidade inicial de times, até a final alcançasse o campeão. Então ele dizia quantos times tinha inicialmente, ele mostrava como era o regulamento do torneio, que a ideia era ser eliminatório. Então eu jogava contra o Landy, então vou te colocar ganhando. Você me ganhou, então obrigado. Você continua, né? Te coloquei na boa. Você ganhando, você continua. Perdeu, tá fora. Então, ele explicou, assim, claramente qual era o regulamento do torneio. E no final da história, ele perguntava quantos jogos eram necessários para a gente conhecer o campeão. É uma questão de contagem, é de análise combinatória, mas é completamente diferente da questão que a gente tinha separado dos carrinhos. E aí, qual seria o caminho, então, para essa? Uma linha de raciocínio? O que era necessário? A gente até falou, mas assim, para essa questão, como ele tinha que chegar na questão para resolver? Landy, vamos pensar assim. Essa questão falava de 128 tenistas, tá? Eu não sei se você gosta de tênis. Gosto. Gosto? Gosto. Então, o que acontece no tênis? Joga 1 contra 1, tá? Sempre vai ter um vencedor. Então, o vencedor passa de fase, o perdedor vai para casa. Então, são 128 tenistas. Na primeira fase do torneio, quantos joguinhos você consegue fazer? Monta duplinhos. Então, são 64 duplinhos. Então, são 64 jogos. Sim.
Então a primeira rodada, 64 jogos. Desses 64 jogos você vai ter 64 vencedores. E aí a segunda rodada você faz quantas duplinhas com esses 64? 32. Então a cada fase, metade passa, metade vai embora. Então você começa com 64 jogos, depois você tem 32, depois você tem 16, depois você tem pá, e pá, e pá, e pá, até que você vai ter o campeão. Então era só o cara conseguir estruturar a primeira rodada e ele ia entender por esse método de passa metade as próximas fases. Ele teria que fazer o quê? A soma. Então eu acho que de repente a grande jogada dessa questão era entender o princípio aditivo, né? Enquanto que é muito trabalhado na análise combinatória é o princípio multiplicativo, né? A gente sempre ensina na sala o seguinte: se tem E, multiplica. E isso nessa questão furava. Por quê? Porque eu tinha na primeira fase quantos jogos? 64. E na segunda, 32. E na já errou. Por quê? Porque nesse caso não era para multiplicar, porque eram separadas as situações. Então isso é muito legal. Claro, para o aluno que decorou esse processo, ele escorregou nessa questão. É aquilo que você falou. Né? Mas para quem consegue pensar e raciocinar em torno dessa estratégia, ele conseguiu montar bonitinho. Perfeito. Maneira, questão legal. Questão bonita, né? Contextualizada e tudo mais. Eu achei que a prova foi preparada para ser pensada pelo aluno. Sim, e isso leva Isso é tempo muito legal. e treino, né? Isso é importante. Tem que treinar, visualizar, ver questões dessa forma e a partir daí, né, ir treinando e treinando e chegar lá não se assustar, né? Sim. Fundamental. Vocês separaram também uma última questão que mexe com vários conteúdos de matemática. Isso aí vai numa linha, Landy, diferente dessa que a gente falou. A prova como um todo, ela não tem só essa característica de fazer o cara pensar e usar o raciocínio lógico e chegar lá. Tem questões, e tem que ter mesmo, que vão diferenciar o candidato da maioria. Exato. É a 140 do caderno amarelo? 140 é uma questão muito difícil. É porque assim, o que tornou essa questão difícil? Ponto 1, você misturava nessa questão estatística e ideias de probabilidade. Ponto 2, dentro da estatística, ele dava uma ideia de mediana e ele falava assim de maneira suave sobre moda, porque ele fala que um determinado horário foi o que mais se repetiu. O termo que mais se repete é a moda. Então, o aluno tinha que abrir a amostra. Essa amostra tinha 21 termos, como a gente vê lá, tem 21 dias na questão. E ele precisava desenhar. Você não conhecia esses 21 termos. Você conhecia a mediana, conhecia a moda. Ele precisava verificar que só existia uma construção possível, que era o valor da mediana, um horário se repetindo antes disso 3 vezes e 7 horários menores que esse. Então, assim, essa era a única maneira do texto estar correto. Então, o texto não falava, você tem 2 horários tal, 3 tal. Não falava. Entendi. Ele dava algumas dicas para você entender que aquele ali era o único cenário possível. Entendi. E dentro desse cenário possível, aí sim você coloca a ideia de probabilidade. Então, é uma questão legal pra caramba por diversos motivos. Por misturar 2 assuntos maneiros, 2 assuntos que caem muito e de forma, assim, não tão clara, colocando de novo a garotada para pensar. Então, exatamente, como o Vilg falou, numa prova que tem questões fáceis, médias e difíceis, tem que ter umas dessas, né? Para poder nivelar, para poder colocar, diferenciar as pessoas, né? Sim, e aproveitando esse momento, Landy, como muita gente assiste o teu programa, é legal eles ficarem tranquilos. Né? Eu não fui tão bem quanto eu imaginava. Eu acertei, são 45 questões, eu acertei 20, eu acertei 15. A prova de matemática, historicamente, tá? Ela tem uma média nacional muito baixa. Entendo. Tá? Então, o TRI, ele vem justamente para modificar, tá? Essa questão de você acertou 20 questões, eu também, nós tiramos a mesma nota. Não, tá? A forma com que você acertou é relevante. A coerência, né? Entre os níveis, os acertos, os erros, tudo isso é levado em conta. Então, acertar 20 questões numa prova dessa vai ser diferente, tá? A nota não vai ser, olha só, 20 questões é menos da metade, então tirei menos que 500. Não, porque não é 1000 o total. E, bom, já que você está falando de questões, acertos, vem cá, vocês fizeram a prova, vocês mandaram bem na prova?
A gente mandou a mesma coisa, Mesma né? coisa. Cara, Mas sério? a gente não vai tirar a nota igual. Porque a gente Olha errou isso. questões diferentes, né, Vitor? Olha aí. Nós dois erramos uma questão, né? Nós dois acertamos 44, mais fácil. E a gente vai ver qual a questão que vale mais, porque Entendi. foram Isso questões é bacana, diferentes. são professores, Sim, né? E mostram que tem essa Eu queria possibilidade. deixar bem registrado isso. Pô, a gente é professora, a gente dá aula há mais de 10 anos aí, pô, estamos no batente, na luta aí, e a gente não gabaritou, cara. E assim, é só pro aluno que tá em casa, pô, como o Vilg falou, várias pessoas te assistem, pra ele ficar mais calmo. Fica calmo, né? É, e tudo mais. cara. Bom, A prova do Enem não é pra ser gabaritada. exato. Esse Bom, é o ponto. Professor Vilg, desculpa interromper, mas nosso tempo é curto. Muito obrigado, valeu mesmo, professores. Voltem sempre. É um viu? São de prazer estar casa. aqui sempre. Valeu! Hora do Enem fica por aqui, mas amanhã às 6 da tarde a gente volta ao vivo para falar de física. Até lá! Tem uma amiga minha que me incentivou muito, que ela, como eu, tá fazendo de novo vestibular para um segundo curso, que se formou em letras como eu, só que ela decidiu fazer medicina, ela é maluca. E eu espero que ela tenha ido bem, não falei com ela ainda, ela deve estar em prova ainda. E espero que a gente se encontre na universidade, ela na medicina e eu, não sei, espero que na veterinária.